E depois que eu preguei aquela mensagem, aquela palavra que fala que a boa medida tem que ser transbordada, sacudida e recalcada, Deus me abriu minha visão mais um pouco. E eu comecei a analisar algumas situações. E andando para fazer minha atividade física na segunda-feira, não sei se foi segunda ou se foi terça-feira, só sei que o pôr do sol estava muito bonito. O sol se pôs numa propriedade tão linda que eu lembrei da minha irmã Andréa, que gosta de postar imagem do sol. Eu subi naquele viaduto, Valdir, com toda a propriedade, com toda a ousadia de crente, e falei: olha, Senhor, se for para tu abrir uma porta de emprego na minha vida, para eu me prejudicar, eu falei: tu pode fechar. Ele aqui dizer para Tiago várias vezes: ó, não insista mais não. Mas depois eu fiquei quieto. E ali eu orei e fui para casa. Pense que eu estava muito triste. Muito triste. Mas mesmo assim, não tem aquela hora que você não quer fazer aquela oração. Mas quando você está na presença do Senhor, você tem que fazer a oração e ser sincero diante de Deus. Eu fiz assim mesmo. Aí depois eu fui pensando: mas Deus, mas foi o que eu fiz. E agora se não abrir? E agora se o negócio não vai acontecer? Como é que vai ficar? Mesmo assim eu fui para casa. Aí a Bíblia me falou assim: vamos em tal lugar assim que eu preciso pegar um documento. E a gente saiu para pegar esse documento. E aí quando a gente está voltando no meio do caminho, alguém liga começando a conversar com a gente e perguntou se ainda estava de pé aquela proposta que eu tinha feito. Aí eu falei que estava. Aí, para resumir a história, ele falou assim: então amanhã você vai em tal lugar assim, e lá vai ter uma pessoa que vai estar lhe aguardando, e aí você apresenta o seu documento, e para a glória de Deus, ele abriu essa porta. Amém? Eu sou carente das orações de vocês, e quero que Deus assim também abra algumas portas de algumas vidas que estão aqui. Tome posse, porque o que Deus vai fazer nesses últimos dias vai tirar, meu irmão, sabe, vai arrancar muitas mazelas das nossas vidas. Deus, ele vai abrir portas diferentes aqui em algumas vidas. E eu comecei a contemplar algumas portas que Deus ia abrir em algumas vidas aqui. Então comece a se movimentar, sabe? Comece a fazer o possível, porque o impossível que vai fazer é Deus. Ele simplesmente disse para mim assim: ó, eu só não pago o seu salário. Foi desse jeito que foi visto. Só não pago o seu salário para o senhor não sair de lá, porque eu fiz alguns compromissos e ainda não posso fazer isso. Mas na primeira oportunidade que tiver, eu faço. Então eu quero te dizer, quando Deus faz a obra, ele faz completa. Então eu quero dizer para você nessa noite: descanse em Deus, mas se descanse se movimentando espiritualmente na presença do Senhor, porque o nosso Deus ainda ouve clamor, ainda ouve adoração e honra aos seus servos. E eu creio que aqui tem homens e mulheres de Deus abençoados, que Deus vai abrir muitas portas e vão fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Então todos acharam, Romanos? E a palavra do Senhor diz assim, no texto em cima: cântico de vitória, Deus é por nós. Na minha Bíblia está assim, Romanos 8:31. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz? Deus vai sarar a alma aqui hoje. Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és
E o que diz a palavra nesta noite para mim e para você? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga para o teu irmão e para a tua irmã: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A minha família, a tua família é mais do que vencedora em Cristo Jesus. E o restante, o 38, diga assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! E eu te faço uma pergunta nesta noite. O que é que está te separando? O que é que está te afastando? O que é que está te desanimando? O que é que está te tirando do sério? A palavra diz que nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Sabendo que eu e você passa por um momento de tribulação, momento de lutas, missionária Juliana, momento de dificuldade, que às vezes dá um nó na nossa mente, dá uma tristeza no coração, dá um desânimo na alma, mas a palavra está dizendo para mim e para você nessa noite: nenhuma dessas coisas pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque outrora Deus pegou seu Filho amado e entregou pelas nossas vidas. Ele não deu qualquer coisa, e nós precisamos prestar o verdadeiro valor de Cristo em nossas vidas. A gente precisa prestar o verdadeiro valor do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós só queremos ver a nossa vitória. Nós queremos ver a nossa bênção. Não, calma, vai chegar a hora da bênção da vitória. Mas que essas coisas não nos afastem da presença do Senhor. O Senhor nos chama, tio, nessa noite para vencer. O Senhor nos chama para vencer. Mas, pastor, quando eu passo pelos momentos de luta, onde é que Deus está? No mesmo lugar. Quando Jesus estava carregando aquela cruz pela via dolorosa, aonde eu estava e aonde tu estava? A Bíblia diz que desde a eternidade nunca se ouviu e nunca se viu um Deus que trabalha para aquele que dele espera. No livro de Jeremias diz que antes que se formasse no ventre da nossa mãe, a gente já existia. No coração de Deus, a nossa família já existia. A nossa empresa já existia, pastor Ailton. Todas as coisas já existiam. O reino só estava faltando ser estabelecido. Jesus vai vir aqui à terra para estabelecer ele como homem. Mas como Deus já existia desde a fundação do mundo, todas as coisas foram criadas por Deus. Só que muitas das vezes nós precisamos entender isso, que no meio da diversidade é que nós temos que nos apresentar diante de Deus e pedir a Deus: ó Senhor, vem com tua mão forte e poderosa, me ajuda a conduzir. Me ajude a tomar essa posição e essa direção. Nós precisamos, irmão Mário. Só que muitas das vezes nós não fazemos, nós queremos fazer do nosso jeito. E nós não podemos fazer. Porque a palavra diz: ó, não vivo mais eu. Não vive mais a Bispa Flávia, não vive mais Tiago, não vive mais Valdir. Vive Cristo. Hoje que nós entregamos a nossa vida para Cristo, esse corpo não pertence mais a nós, ele pertence ao Senhor. Aleluia. Só que muitas das vezes nós não queremos passar por Jericó e ter Jordão. Nós queremos ir direto a Canaã. Nós queremos ir direto à terra que mana leite e mel. Mas eu quero te dizer que há um processo e há um propósito em todas as coisas até chegar onde nós queremos chegar.
Às vezes a gente patrocina, às vezes a gente, sabe, fugiu a palavra que às vezes a gente quer proporcionar aquilo que Deus vai fazer, pastor Isaías. E a gente não precisa proporcionar, a gente precisa adorar, a gente precisa exaltar esse Deus, a gente precisa ver a maravilha que é Deus em nossas vidas, a gente precisa entender o propósito de Deus em nossas vidas. Eu vejo muitas igrejas abastecidas, mas no final do culto pede dinheiro, pede carro, pede isso, pede aquilo, pede um bocado de coisa e pede, sabe? Cria um ciclo vicioso. Aí quando desliga de um que vai para o outro, vai fazer a mesma coisa. Cresce tudo na mesma bitola, porque não aprenderam e não conheceram Deus que trabalha para aquele que nele espera. E nós precisamos descansar em Deus. E quando é que a gente descansa em Deus? Quando a gente entrega as rédeas das nossas vidas nas mãos de Deus. Vai acontecer. Não adianta, meu irmão, onde você chegar, se você for líder, você vai ser líder. Não adianta, bote na tua cabeça. Bota na cabeça, senta e bota na cabeça. Eu estou sentado lá, na maquininha, sentado ó, na produção. O senhor faz desse jeito aqui, viu? Eu não sei nem entender, porque estou com a cara toda coberta. Ó, o senhor faz desse jeito aqui, o senhor vai desse jeito por aqui. O senhor, meu Deus, por que assim? Meu irmão, Deus te deu um talento, Deus te deu um dom. Então desenvolve onde tu estiver. Desenvolva onde você estiver. Às vezes tem coisas que ficam abafadas dentro da gente, que ficam presas, Marilene. Ficam presas e a gente precisa colocar diante de Deus. Quem vence a batalha não somos nós, quem vence é Deus. Quem venceu a batalha por mim e por você foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa vitória Jesus alcançou morrendo, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Todos nós temos famílias. Todos nós temos família. Todos nós temos família. E família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. E nós precisamos entender a nossa família. Precisamos, pastor Maria, como servo do Senhor, compreender a nossa família. Porque senão não vai viver ninguém aqui na terra. A gente tem que ter alguém. A gente temos que ter pessoas ao nosso redor, meu irmão, que venham, que a gente às vezes precisa conversar, precisa falar. Entendeu? Então, a família é projeto de Deus, mas nesses últimos tempos, meu irmão, muitas famílias têm sido dilaceradas. Muitas famílias têm sido, por conta de posse de terra, você vê que tem família que está arrancando os cabelos da cabeça por causa de um pedaço de terra. Terra aqui, nessa terra aqui. Eu não falo só aqui não, viu? Até lá onde eu morava antigamente, que terra não valia valor, hoje está valendo. Teve pessoas que fez as malinhas, Valdir, se ficou para São Paulo, se ficou para o Rio de Janeiro, foi para a capital baiana e agora venderam todas as terras que tinha, agora quer voltar, Valdir. E não pode voltar. Por quê? Porque fizeram uma má escolha. Mas nós que estamos aqui nesta noite, nós precisamos fazer uma boa escolha. Já aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele peleja por nós. Quem venceu a batalha não foi eu. Quem venceu a batalha, pastor Maria, foi Cristo. Diante de tudo que aconteceu no nosso ministério e na nossa igreja, quem venceu a batalha foi Jesus pelas nossas vidas. Então nós precisamos, meu irmão, devolver para Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração. Não podemos ficar paralisados com o que está acontecendo, porque o inimigo das nossas almas, ele quer nos paralisar, e ele quer, obviamente, que vai usar algum membro da nossa família para tentar nos tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque são pessoas que a gente conhece, são pessoas que sabem, tem algumas manias da gente, pastora Marilene. E são essas pessoas que às vezes vai nos entristecer. O desconhecido é desconhecido. Irmã Dejane, o desconhecido é desconhecido. Se nós somos de família, então nós vamos entender essas coisas. E compreender o momento, de compreender a situação, compreender o que passou. Que aí você, no outro dia que você não disse nada, você vai entender o que Deus faz nas nossas vidas. Aí Deus abre porta onde não tem parede. Aleluia. Aí Deus começa a fazer um milagre e você não começa a entender. Como é bom, meu irmão, quando você fica calado diante de alguma situação que você foi afrontado. Como é maravilhoso quando você consegue. Aleluia, Deus. Quando você consegue vencer aquele momento. Porque a carne às vezes passa do limite.
Mas quando você consegue vencer isso aí, você vê que é Deus fazendo um tratar novo na sua vida. Então eu creio, meu irmão, que Deus vai fazer na minha e na tua família o milagre dele. Ele diz na palavra aqui, ó, mas em todas essas coisas, ele não está dizendo, pastor Ailton, que nós somos derrotados. Ele não está dizendo que a gente não vai conseguir, não. Em todas essas coisas que nós vivemos no dia a dia, Bispa Flávia, em todas essas coisas, Valdir, que nós vivemos no dia a dia, com a tristeza, com a luta, com a perseguição, com a nudez, com a fome, com algumas notícias ruins, a palavra está dizendo, nós somos mais do que vencedores. Imagine se Deus dissesse assim, ó, em todas essas coisas, Bispo Pedro, tu é derrotado. Mas ele não, mesmo meu irmão, eu não prestando, ele diz, você é mais do que vencedor. Você vai vencer, você vai triunfar, você vai chegar. Ele diz, ó meu irmão, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você vai vencer, meu irmão. Você vai chegar. E é nisso que nós temos que pensar nesses últimos dias. Começar, meu irmão, a analisar o ambiente que nós estamos vivendo. Começar a analisar as situações. Se não está bom, se não está perfeito, se não está agradável, meu irmão, comece a pedir a Deus uma estratégia. Comece a pedir a Deus uma orientação. Porque Deus, com certeza, Ele ouve clamor e ouve adoração. E Ele fica de ouvido inclinado para ouvir a minha tua oração. Ele não dorme, não toscaneja. Ele o tempo todo está à minha e à tua disposição. E nós precisamos gozar dessa paternidade. Comece a gozar da paternidade de Deus. Que você vai ver como é entender a eternidade de Deus para as nossas vidas. Eu entendi isso. Como é você gozar da paternidade de Deus, do cuidado de Deus na sua vida. Comece a botar isso na sua mente. Não é você sentir, palavras bonitas. Eu quero receber palavras bonitas, concordo. Mas você precisa, meu irmão, entender o planejar de Deus para a tua vida. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 23, Diaconisa Ivonete, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluia, glória. O vale que vier, meu irmão, a tristeza que vier, não deixe de glorificar a Cristo. Você pode dizer para Deus, ó Senhor, eu estou passando por esse momento agora. Eu estou vivendo essa situação nesse momento agora. Mas eu não aceito ela. Não aceite não. Não aceite não. Porque eu falei para Deus, ó Senhor, eu não aceitaria isso no mundo mais não. Já chegou, já estragou um bocado. Já estragou um bocado. Traz de volta. Traz de volta porque eu não criei filho para o mundo. Eu criei para ti. Aleluia. E hoje, para a glória de Deus, ele está sentado ali. Então comece, meu irmão, a desbravar o horizonte. Comece a ver Deus trabalhando na tua casa, no teu esposo. Comece a ver Deus trabalhando na tua família. Comece a ver Deus trabalhando, sabe, na tua empresa. Comece a ver Deus trabalhando nos mínimos detalhes em sua vida. É nisso que nós temos que pensar nos últimos dias. Porque quando nossa família está bem, o ministério vai bem, todas as coisas vão bem. Aleluia. Porque a gente ouve e afronta Tiago de um monte de gente lá fora. Mas quando chega em casa que a mulher aperta o pé, aí a gente fica nervoso, começa a desbravar, começa a ter vontade de não voltar mais para casa. Quantas vezes eu recém-casado, quantas vezes eu dei vontade de cair fora? Quantas? Mas a baixinha pegou pelo pé e amarrou. Minha esposa tem um temperamento muito forte e eu também, meu irmão, não era flor que se cheirasse. Mas graças a Deus que Deus começou a tratar, tem tratado e vai continuar tratando. Vai gerando, cada dia algo novo acontece. Cada dia aparece uma mania diferente. Mas Deus trata. Eita glória. Cada dia aparece uma coisinha diferente. E Deus trata. Glória, é verdade. Sabe por quê? Porque isso faz parte, missionário Juliano, do ser humano. Cada um vem de uma casa, tu vem de outra. Um vem de uma família, tu vem de outra. E o que é que acontece? Dois corpos se unem, meu irmão. Claro que vai ter essa diferença. Mas o que é que tem que entender? Que para ficarmos juntos hoje, meu irmão, nós temos que vencer as indiferenças. Aleluia. Aprender a lidar com aquela situação. Sabe? Morder o travesseiro 500 vezes. É assim mesmo. Para poder suportar, porque eu quero te dizer, perfeito só a morada que o Senhor preparou para as nossas vidas. E ela não está aqui na terra. Tem muita gente criando muitos tesouros, muitas fortunas aqui na terra. Mas eu quero dizer para vocês, essas coisas todas vão ficar aqui na terra.
mas o que nós vamos levar é um corpo glorificado na presença do Senhor. E nós temos que batalhar cada dia, meu irmão, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Nós temos que batalhar pela nossa família todos os dias, porque nós sabemos que é bênção de Deus, principalmente para aqueles que ainda não tiveram encontro com Deus. Mesmo aqueles que te afrontam, que te atingem, que te deixam triste, nós temos que batalhar. Sabe por quê? Senão nós não somos cristãos, pastor Isaías. Senão nós não somos cristãos. Nós só somos amigos de Satanás. Não é assim? Porque se a gente não ora, se a gente não clama pela nossa família, nós estamos fazendo a vontade de quem? Do cão. E ele gosta disso, de um aliado nele. Então nós precisamos entender que às vezes nós temos que esmurrar a carne para que Cristo manifesta em nossas vidas. Para que outros se rendam aos pés do Senhor. A Bíblia diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E eu quero te dizer nesta noite: Deus ouve o clamor aqui na terra. Não aceite perder a sua família para as trevas, para as drogas, para a prostituição. Não aceite não, porque Deus nos criou para a eternidade, missionário Júnior. Deus nos criou com um amor profundo para a eternidade. E Ele tem planejado isso, Ele tem clamado. Nós temos clamado por isso e nós precisamos continuar clamando. E aqui, ó, na introdução diz assim: o termo vencer significa vitória, triunfo, levar vantagem, obter resultado favorável, submeter e dominar. Entretanto, a vitória do crente consiste em vencer o pecado, o diabo, a carne e o mundo. Para o mundo vencer, nós temos que triunfar, nós temos que chegar em primeiro lugar. Mas para Cristo nós temos que vencer o pecado, a carne e o mundo. Se quisermos subir para a glória, nós temos que vencer a carne. Diga o teu irmão: se quisermos subir para a glória, nós temos que vencer a carne, o pecado e o mundo. Só esse requisito aí. Vencer a carne, o pecado e o mundo, que são as concupiscências da carne. Nós precisamos vencer para estar próximo de Cristo, para Deus dar a revelação da palavra, para Deus dar a visão, para Deus dar uma perfeita adoração. Então nós precisamos, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então por que nós temos que ser amigo de Deus? Porque nós temos que estar com a palavra certa, no momento certo, como diz lá em Timóteo 2,15: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É porque na hora que você se encontrar com alguém, Deus tem que colocar nos teus lábios a palavra certa para você falar para essa pessoa. E para isso acontecer, eu tenho que estar arraigado na palavra do Senhor. Eu tenho que ter base na palavra do Senhor. Então não perca tempo, igreja. Nós fomos chamados para os céus. Nós estamos passando só uns dias aqui na terra. E se a tua família não está como tu gostaria que estivesse, projete no coração de Deus como você gostaria que sua família estivesse. Projete no coração de Deus, projete no seu coração que Deus opera prodígios, sinais e maravilha. E a minha família é bênção de Deus aqui na terra. Eu tenho orado nos últimos dias, tenho clamado, sabe? E eu creio que Deus ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Mas nós temos que a cada dia nos esforçar e ter bom ânimo, porque as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas não pode nem parar nem a mim e nem a você. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não jogue a toalha não aceite a situação não está bom, não está perfeito, não está agradável, não aceite não, peça a Deus que faça algo diferente. Nós estamos finalizando o ano de 2021, mas eu quero te dizer uma coisa. Aí você vai dizer assim: o ano que vem eu vou ser melhor. Comece a ser melhor agora, meu irmão, porque Deus ainda tem 50 dias ainda para acabar o ano. Comece a ser melhor agora. Comece a fazer algo diferente agora. Comece a planejar o que você quer melhorar na sua casa, na sua família, uma faculdade que você queira fazer. Comece a planejar agora, comece a colocar diante de Deus, porque, meu irmão, Ele abre porta que não tem parede. Ele faz o milagre acontecer, e milagre, meu irmão, não é toda hora que Deus faz milagre não, meu irmão. Ele tem um momento certo para fazer, mas nós temos que provocar isso em Deus. Nós precisamos provocar isso na presença do Senhor. Precisamos. Então Deus nos chamou para isso, para a gente planejar e colocar na mão dele, porque Ele sabe o melhor para as nossas vidas. E eu creio, meu irmão, na tua vitória e creio na minha vitória. Mas para isso acontecer, eu tenho que me esforçar e tenho que ter bom ânimo, porque o nosso Deus é fiel e poderoso.
E aqui no final da conclusão diz assim: a nossa vitória é sempre por intermédio de Jesus Cristo. Não há vitória sem Cristo. Não há vitória sem Cristo. Cristo é o nosso maior triunfo sobre todos os nossos adversários. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho alguma coisa hoje, pastor Marilei, se a minha família tem alguma coisa hoje, foi por intermédio de Jesus Cristo. E nós temos que lembrar do sacrifício de cruz todos os dias nas nossas vidas. Qualquer decisão, tanto boa que nós formos tomar, qualquer decisão que nós formos tomar em nossas vidas, nós temos que lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas. O nosso Deus não quer que nenhum de nós se perca. O nosso Deus não quer que nenhum de nós fique pelo meio do caminho. O nosso Deus quer que nós venhamos alcançar aquilo que Ele prometeu, aquela coroa de Diaconisa Ivonete que Ele prometeu, que daria ao que vencer. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Então essa igreja tabernáculo de pé. Fica de pé que vocês são vencedores. Fica de pé que vocês são bem-aventurados, que vocês são felizes demais. Cadê o grupo de louvor para a gente cantar aquele louvor? Eu te agradeço, Deus. Vocês lembram dele? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu amor que me faz vencer. Ele chama. E não vacilo, eu caio e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez sorrir bem. Só parando um pouquinho. Eu quero pedir ao meu amado. Eu sei que o Senhor tem muita paciência com o pastor. Tu desbrava o horizonte para acompanhar o pastor cantando. Mas enquanto as irmãs, Tiago, estiver aqui dançando, ensaiando, nós vamos começar a ensaiar alguns louvores. Eu sou bem velhinho. Tem um bocado de louvor abençoado que eu gosto de cantar para o Senhor. E nós precisamos ensaiar para nós louvarmos ao Senhor. Amém? Não, chega para ele. Juliana falou que vai dançar. Não. Eu vou deixar isso para Elias aí, que Elias sabe. Elias gosta. Elias gosta. Então a gente vai ensaiar, Tiago. Então vamos adorar esse louvor. E eu quero pedir para você, nesse ano de 2022 que vai entrar, a gente precisa bater muita palma para o Senhor. Nós precisamos bater palma para o Senhor. Nós precisamos, sabe, alegrar esse Deus. Nós precisamos sair da zona de conforto. Sabe, Davi quando veio entrando com a arca, Davi veio bailando, que a doida da Mical foi lá falar que não devia e ficou estéril pro resto da vida. Mas Davi estava ali glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto Mical estava olhando para a carne, Jesus estava olhando para o Espírito. Então quando nós olhamos para o Espírito, meu irmão, a gente não faz a vontade da carne. E Mical ficou estéril pro resto da vida porque ela fez uma infeliz colocação. Que não seja com a gente, mas que nós venhamos adorar esse Deus com as nossas palmas. Cante, exalte, adore, glorifique, porque o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor e de toda adoração. E creia que a minha e a tua família está nas mãos de Cristo. Então adora o Senhor.